Oiê, eu sou a Jo e hoje eu vou te ensinar a fazer um laço bem volumoso para cosplay. Então, vem comigo! Antes de começar o tutorial, eu quero dar um breve contexto sobre esse cosplay aqui, porque eu fiz ele em 2020, na época eu ainda estava fazendo faculdade. Inclusive, uma coisa que eu gostava da época da faculdade é que depois que você terminava os projetos que valiam nota, você podia levar qualquer tecido e qualquer modelagem para as aulas de costura e treinar a sua técnica de costura com a ajuda dos professores. Boa parte desse cosplay aqui, inclusive, foi feito na faculdade. Ele é um projeto bem importante pra mim e, inclusive, nesse mesmo cosplay aqui eu tenho a versão made e a versão tradicional dela, mas é por pouco tempo. Eu nunca usei a versão tradicional e eu nem pretendo, porque eu tenho outros cosplays, então se eu fosse em algum evento, ou eu iria com essa versão ou com outro cosplay que eu já tenho pronto. Então eu decidi que eu quero dar um upgrade nessa versão aqui e me livrar da versão tradicional. Quando eu fiz esse cosplay há 4, 5 anos atrás, definitivamente essa não é a versão que eu uso para os laços hoje em dia. Inclusive eu já ensinei como é que eu faço laços volumosos para cosplay, tanto no Instagram quanto no TikTok. Mas esse ano eu decidi que eu quero adaptar esses conteúdos que eu faço para as redes vizinhas para esse formato aqui também. Assim, esses conteúdos que eu produzo também chegam a mais pessoas. Além de que, claro, aqui no YouTube eu consigo deixar um tutorial bem mais completinho. Primeiramente, como esse cosplay foi feito lá em 2020, eu não tenho mais os tecidos originais. Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem em casa. Então para essa nova versão do laço, eu vou usar o meu laço antigo. Além disso, eu vou me livrar da parte de baixo do kimono pra gente fazer a parte interna do laço. Mas isso vocês vão entender ao decorrer do vídeo. Então para fazer um laço bem volumoso para cosplay, a gente vai precisar de duas medidas. A altura e a largura do laço. E como eu encontro essas medidas? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar dois métodos. O primeiro método, e o que eu geralmente costumo utilizar, é fazer no olhômetro mesmo. Então eu vou utilizar uma fita métrica, posicionar ela na frente do meu corpo, e conforme eu vou olhando no espelho, eu vou tendo uma noção de qual a medida que eu preciso. Fazendo esse método, eu cheguei em 40 centímetros de largura e mais ou menos 25 centímetros de altura. Mas se você prefere uma medida mais concreta, baseada na sua referência e nas suas proporções, eu vou te ensinar outro método que também é um dos que eu mais utilizo. E sim, agora vai começar a parte do cálculo, mas nem se preocupe que é um cálculo muito simples que você vai levar para sua vida. E eu tô falando de regra de 3. Se eu colocar a fita métrica e medir exatamente onde fica a cintura da versão tradicional, eu vou perceber que ela fica mais ou menos em 2,75. Então 2,75 é igual a 24 centímetros, que foi quanto deu a minha cintura fazendo essa mesma medida. A partir dessa referência, a gente vai tirar todas as outras medidas. Vamos começar pela altura do laço. Aqui nessa referência, a gente vai ter uma questão sobre ângulo. Por exemplo, se a gente medir esse lado do laço, tá ficando mais ou menos em 3 centímetros. Mas medindo esse lado do laço, a gente fica com 2,5. Se aqui a gente tem 2,5 e aqui a gente tem 3 centímetros, então a média entre os dois é 2,75. O que significa que a altura do meu laço vai ser de 24 centímetros. Agora a gente vai para a próxima medida do laço, que vai ser o comprimento dele. Vamos centralizar a fita métrica bem no meio até a ponta. Aqui também está fechando em mais ou menos 2,75. Lembrando que essa referência tem uma questão de ângulo, então a gente também vai fazer essa medida aqui. Ela tá ficando com 2 centímetros. 2 centímetros mais 2,75 é igual a 4,75. E agora sim a gente vai utilizar a regra de 3. Se 2,75 na minha referência se transformam em 24 centímetros na vida real, então 4,75 vai se transformar em quantos centímetros na vida real? E aqui não tem problema não, pode utilizar a calculadora. A regra de 3 consiste em multiplicação cruzada, então 24 vezes 4,75 são 144. 2,75 vezes x, 2,75x. Se esse número aqui está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. 144 dividido por 2,75 é igual a 41,45. Então, o nosso x é de 41,45. Perfeito! Temos as medidas, então vamos fazer a modelagem em si. Eu comecei unindo duas folhas de papel sulfite. Em seguida, eu dobrei essa folha grandona ao meio, para facilitar na hora de modelar. Eu comecei fazendo a marcação da altura do laço, ou seja, os 24 centímetros. Também marquei o meio para ficar bem simétrico. Com a ajuda de um esquadro, eu tracei uma reta a partir dessas marcações. E então temos 3 linhas horizontais, em 0, 12 centímetros e em 24 centímetros. Agora podemos girar a folha e fazer a marcação da largura do laço. E como a nossa folha está dobrada, essa marcação vai ser de
20 centímetros. Por enquanto é só um retângulo, mas é agora que a gente transforma isso em um molde de laço. A metade da nossa altura é 12 centímetros. Então a gente vai marcar 12 centímetros no centro da nossa altura, igual eu tô mostrando no vídeo. Lembre-se de fazer essa marcação na parte da folha que não é dobrada, porque agora a gente vai unir essa marcação com aquela extremidade no canto dobrado. Você pode fazer essa ligação no olhômetro mesmo, ou utilizando uma curva francesa, que é uma régua específica para modelagem. Inclusive, para quem quer se aprofundar nesse meio de confecção, eu recomendo bastante esse material. E prontinho, essa é a sua modelagem. É bem simples, não é? Agora só falta incluir a margem de costura, ou seja, ao redor de todo esse formato a gente vai incluir pelo menos meio centímetro. Eu costumo adicionar 0,75 ou até 1 centímetro. Essa é a margem obrigatória, que fica na parte de dentro da sua peça, evitando que ela descosture ou desfie com o tempo. Depois de marcar, é só refazer as linhas como você fez anteriormente. Por fim, vamos cortar o nosso molde e agora sim ele tá pronto. A ideia é que o tecido fique dobrado e esse vai ser um dos lados do laço. Então tudo que a gente fizer para esse lado, a gente vai ter que repetir pro outro. Como eu vou usar o tecido do laço antigo, eu comecei descosturando ele. Nessa primeira versão, eu usei enchimento para dar volume. Usar o enchimento não é necessariamente ruim, mas a gente tem opções melhores, que é no caso o que nós vamos utilizar nesse vídeo. A manta acrílica é um tecido que geralmente é utilizado para dar volume em algumas peças, em especial edredons. E em qualquer loja de tecido ou de aviamento você consegue encontrar esse material aqui. Para fazer o nosso laço, a gente vai precisar de 2 camadas de tecido e 1 camada de manta acrílica para cada lado do laço. Ou seja, um laço vai ter esse mesmo molde cortado 2 vezes em manta acrílica e 4 vezes no seu tecido. Mas como aqui eu tô reaproveitando o laço antigo, eu não ia ter tecido suficiente. Então eu vou cortar 2 peças no tecido branco, o original, e as outras 2 peças de tecido eu vou cortar com a parte de baixo do kimono, ou seja, no tecido rosa estampado. E vocês já vão entender o porquê fazer essa escolha foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Então depois de cortar a gente vai ter essas partes. A parte da frente do laço, da parte de dentro do laço e o forro para dar volume. Primeiramente eu vou explicar para vocês a lógica por trás da ordem da costura. A gente quer que essa parte fique para fora. Essa aqui vai ser a parte principal do nosso laço. Lembre-se que ela vai ficar assim depois de pronta. Esse sendo um lado do laço e aqui sendo o outro lado do laço. Então, para esse laço ficar bem volumoso, aqui na parte de dentro a gente vai precisar de um forrinho. E no caso aqui vai ser a manta acrílica. E se ele vai ficar aqui na parte de dentro, a gente vai posicionar esse tecido assim. Depois de posicionar, lembre-se que ele vai ficar assim. Porém, se a gente costurar somente esses 2 painéis, a parte de dentro do laço vai ficar essa manta acrílica e a gente não quer isso. Então a parte de dentro do laço vai ser o nosso painel rosinha. Então o que a gente vai fazer vai ser posicionar ele assim. E depois que isso aqui tiver costurado, ele vai ficar bem bonito na parte de dentro. E é assim que a gente quer que ele fique pronto. Porém, para costurar isso aqui, a gente vai ter que virar ao avesso. Eu vou colocar uns alfinetes aqui ao redor, onde a gente vai costurar, só para ilustração, para vocês entenderem a lógica. Agora vamos imaginar que isso aqui é como se fosse uma fronha de travesseiro. Eu vou colocar a minha mão aqui dentro da fronha para poder virar ela do avesso. Aqui a gente tem a parte de dentro do laço, a parte de fora do laço e o forro, que é a nossa manta acrílica. E é nessa ordem que a gente vai costurar. Toda vez que vocês tiverem dúvida de como costurar uma peça, façam esse exercício, que vai facilitar muito. Agora é só tirar os alfinetes da parte de dentro. Prontinho, então a nossa ordem vai ser o seguinte. Primeiro, uma camada de manta acrílica, em seguida a parte de fora do laço. Lembrando que o direito do tecido tem que ficar para cima. E por último, a parte de dentro do laço, com o direito do tecido para baixo. Então, os 2 direitos aqui vão ficar se encostando, da mesma forma que a gente conseguiu observar no exercício anterior. Prontinho, agora a gente vai passar uma costura aqui e aqui, prendendo as 3 camadas de tecido. Depois de costurar, você pode cortar o excesso da manta acrílica. Não precisa cortar bem rente à costura. É só tirar um excesso para depois que você virar, ficar mais bonitinho. O primeiro lado tá pronto, agora é só repetir o mesmo processo do outro lado.
Depois que as duas peças estão prontas, agora sim a gente pode ver o laço tomando forma. Essa parte é meio difícil de explicar, mas olhando pelo vídeo fica bem fácil de entender. Você vai unir as extremidades deixando um lado em cima do outro e passar uma costura reta prendendo essas 6 camadas de tecido. Agora vamos virar o laço e repetir esse mesmo processo na outra extremidade. Prontinho! Agora a última coisa que tá faltando é colocar mais uma tira de tecido no meio, escondendo essa costura e deixando o acabamento bem mais bonito. E no fim, esse ficou o resultado da minha Nezuko Made. E o que você achou desse laço das costas? Não quero ver ninguém fazendo só um quadradinho prendendo no meio a partir de agora, viu? Acho que comparando esses dois laços dá pra perceber bem a diferença de volume entre eles. Com esse laço aqui a gente conseguiu fazer um forro que combinasse com o kimono, então eu definitivamente achei que isso ficou um detalhe muito fofo, ainda mais considerando que é um cosplay de maid, então quanto mais detalhes fofos, melhor. E definitivamente ele tá com acabamento bem mais bonito que antes. Então esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais conteúdos de costura e de modelagem, comente aqui embaixo que eu trago mais. Também não se esqueçam de deixar um like, um comentário, de me seguir nas minhas outras redes sociais e até o próximo projeto. Tchau, tchau!